Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para conversar com você sobre jejum intermitente e diabetes no idoso. Se você é diabético, se você cuida de idosos diabéticos e você quer ajudar esses idosos, né, para que eles tenham mais saúde, me acompanhe, fique nessa live, aproveite para tirar suas dúvidas, seus comentários, que essa live vai ser muito útil para vocês, tá bom? Lembrando a você que vai me assistir pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe sugestões de lives sobre todos os assuntos relacionados ao idoso, especialmente também relacionados à gerontologia. Estou preparando uma semana aí de live sobre gerontologia. Vocês podem continuar mandando os comentários de vocês, que eu estou anotando, tá bom? E você que é idoso, é cuidador, tá por aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Temos mais de 400 vídeos aí no meu canal do YouTube, muitas publicações também aqui no Face, no Instagram. Aproveitem, tem bastante coisa boa para vocês, tá bom? Quero dar uma boa noite para Janaína, para Doce Mimo também, seja bem-vinda. Quero dar boa noite para você que está aqui comigo no Facebook, seja muito bem-vindo. Essa live de hoje, mais uma vez, não foi uma live programada. É uma live que eu fiz, né, durante esse fim da semana. Hoje é quinta, acho que foi na segunda, na terça-feira que eu fiz uma live falando sobre diabetes no idoso. Aí eu citei a questão do jejum intermitente, né, da importância do jejum intermitente. E aí surgiram algumas dúvidas sobre o assunto, eu resolvi vir aqui agora, né, coisa rápida, de 20 a 30 minutos rápido, para falar com vocês sobre a importância, né, do jejum intermitente para o idoso que tem diabetes, tá? Então, se você está nessa situação aí, é importante que você acompanhe. Quero pedir a você também, compartilhe essa live, né? Convide outras pessoas para participar, deixa o seu boa noite, diga de onde você é, diga se é a primeira vez que você está aqui, se você já acompanha o meu trabalho. É sempre muito bom, né, contar com a presença de vocês, saber quem está aqui, saber que vocês estão compartilhando, estão, enfim, convidando outras pessoas. Isso é sempre muito interessante, né? Já vou iniciar a nossa live de hoje. Quero dizer para vocês também, você que não está no grupo, entre no grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp eu sempre coloco um aviso lá, falando que vão começar as lives, né? Para que você não perca, porque às vezes eu não comunico que vai acontecer live nas redes sociais, não dá tempo, né? Só aviso lá no grupo, muitas vezes você não fica sabendo. Se você estiver no grupo, quando eu for entrar ao vivo, você vai saber, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre a questão do diabetes, né, e do jejum intermitente. Na aula anterior, a Bruna, seja bem-vinda. A Bruna que é do Maranhão, tecnóloga em gerontologia. Seja bem-vinda, tá, Bruna? Gratidão pela sua presença. Gente, na live anterior que eu fiz, que eu acho que foi na segunda ou na terça-feira, eu fiz um vídeo falando sobre diabetes em idoso, né? Falei sobre a importância de você mudar a alimentação, que é a chave para você diminuir a quantidade de remédio que você toma, para você ficar bem, para você evitar complicações por conta da diabetes, né? As retinopatias, neuropatias e tantas complicações que surgem com a diabetes, é a mudança na alimentação. Dentro dessa estratégia de alimentação, aí eu falei para vocês o que vocês não podem comer, não deveriam comer, né? Algumas possibilidades de substituição também. Mas dentro dessa discussão entra também a discussão de jejum intermitente, né? Que faz parte também de uma estratégia alimentar, onde você faz a suspensão da alimentação por determinados períodos de tempo e você tem uma janela de alimentação. Existem muitos mitos, né? Inclusive falando que as pessoas idosas não podem fazer jejum. A questão não é que elas não podem, né? Você que é idoso pode fazer jejum, porém, tem algumas questões que a gente precisa observar. Então, vou falar para vocês o que é o jejum intermitente, vou falar por que é importante o idoso, sim, fazer, mas tem algumas questões que a gente tem que estar pensando aí nessa estratégia de jejum intermitente para idoso. A primeira coisa é uma das poderosas ferramentas para controlar a glicemia? Tá? Só que o jejum intermitente entra junto com uma estratégia de alimentação. Primeiro, você tem que começar a fazer as mudanças de alimentação que eu falei na live anterior, né? Diminuir carboidratos, diminuir lá o arroz, o açúcar, o pão, o macarrão, optar pelos alimentos integrais, pelas gorduras boas, né? Pelos vegetais, pelos legumes. E aí, mudando a sua forma de alimentação, você já vai
está ajudando o seu corpo a lidar com o jejum intermitente. Seu próprio corpo vai te pedindo o jejum, porque você vai ficando saciado por mais tempo. Como eu expliquei na live anterior, a gente tem aquele impulso de comer toda hora quando a gente faz pico de glicose, né? E quando você diminui o consumo, né, dos carboidratos simples, você não vai fazer esse pico de glicose. Então, você não vai sentir tanta fome como geralmente você sente, né? E aí, o que acontece? O jejum intermitente, ele funciona por meio de protocolos, né? A gente tem protocolos em que você fica 12 horas sem se alimentar, 14 horas sem se alimentar, 16, 18. Essas horas prolongadas não são indicadas para o idoso, né? Hoje, o que mais se utiliza de estratégia aí é de 12, 14, no máximo 16 horas sem se alimentar. E aí, você fica uma determinada quantidade de horas sem se alimentar e depois você tem uma janela de alimentação. Por exemplo, né? Você faz seu último jantar 8 horas da noite e vai fazer faz sua última refeição 8 horas da noite e vai fazer sua primeira refeição 8 horas da manhã. Você estaria fazendo 12 horas de jejum, correto? Poderia estender mais um pouquinho para 14 horas. Jantei 8 horas da noite, eu vou no outro dia fazer minha primeira refeição 10 horas da manhã. Seria sua janela de alimentação entre 10 horas da manhã e 20 horas da noite, né? Para um protocolo de 14 horas de jejum, que eu acho que seria aí um protocolo já tranquilo para a pessoa idosa. Além disso, tem que ter um acompanhamento médico muito importante. Mas independente se você vai fazer 12, 14 ou 18, né? É importante que o idoso tenha um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque o que acontece? O idoso, em geral, ele já tem uma questão, que é consumir uma quantidade pequena de proteínas. E aí, o que acontece? Isso acaba contribuindo para um quadro de sarcopenia, né? Diminuição de massa muscular, diminuição de força muscular. Isso é muito ruim para o idoso, porque quando o idoso está no quadro de sarcopenia, ele fica mais propício a ter vários outros problemas de saúde. Então, perder massa muscular é um problema para o idoso. Então, por isso que é importante a gente manter, ter esse acompanhamento nutricional para ver. Vai fazer um jejum? Tá, beleza, mas vamos ver a quantidade de proteínas, vamos ver a quantidade de vegetais, vamos ver a quantidade de legumes, né? Vamos manter uma alimentação equilibrada nessa janela de alimentação. Então, o acompanhamento nutricional é muito importante. O acompanhamento médico também. Por quê? Geralmente o idoso faz uso de várias medicações, né? Medicação para hipertensão, medicação para diabetes e outros vários tipos de medicação. Algumas medicações só se podem consumir junto de alguma alimentação. Algumas medicações já têm esse poder de baixar a glicemia. Então, à medida que você faz uma dieta, que você faz jejum intermitente, que já vai controlar a sua glicemia, o que vai acontecer? Pode baixar demais. Então, ter um acompanhamento médico junto é muito importante, porque eu vou falar algumas sensações que você pode sentir durante o jejum, que você tem que observar, e aí o profissional médico vai estar ali junto com você para diminuir a quantidade da sua medicação, para fazer um ajuste nos horários das suas medicações. Então, o acompanhamento médico também é muito importante, nutricional e médico. Outra questão é que a gente tem que aprender a cuidar mais, a observar mais o nosso corpo, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, se o idoso ele sente tontura, se ele sente náusea, se ele sente vontade de vomitar durante o jejum, ele tem que comer. Ele pode estar com hipoglicemia, ou seja, a glicose pode ficar muito baixa, justamente porque quando você vai mudando a alimentação e vai fazendo jejum, ela vai voltando ao normal. Então, se você mantém a mesma quantidade de medicação, o que vai acontecer? Vai baixar demais. Então, tem que estar ali monitorando a pressão, tem que estar monitorando a glicose e estar levando tudo isso para o médico, fazendo ali um mapinho, uma agendinha. Olha, fiz tantas horas de jejum e minha glicose ficou tanto, minha pressão ficou tanto. Isso é importante para o médico fazer o ajuste. Bom, se agora já está diminuindo a glicose no sangue, então eu vou diminuir a medicação. Isso é muito importante. É importante você perceber suas sensações. Se você não está se sentindo bem durante o jejum, você tem que comer, né? Não existe essa de passar mal durante o jejum. A gente só faz jejum enquanto a gente está se sentindo bem. Se o nosso corpo está pedindo alimentação, a gente tem que dar alimentação. E é esse controle que a gente vai aprendendo a ter, né, com o jejum intermitente. O que se pode consumir durante o jejum, né? Existem dois tipos de jejum. Tem um jejum que você só pode consumir água, chá e café, sem açúcar, claro, né? Sem adoçante. Água, chá e café, sem adoçante, sem açúcar, durante as horas que você fica sem se alimentar.
Existe um outro tipo de jejum, que é um jejum metabólico, que considero também que é o melhor para o idoso, porque você não fica com ausência de calorias, você tira da sua dieta durante o período de jejum aquilo que vai aumentar, vai ter alguma alteração na sua glicemia. Então, o que você vai poder consumir? Vai poder água, mas aí você vai poder água com limão, porque, por exemplo, o limão não tem açúcar, né? Vai poder a água com vinagre em jejum. Você vai poder consumir o chá, mais uma vez, sem açúcar, é claro. Você pode consumir água de pepino, por exemplo, deixar o pepino de molho de noite, né? E tomar de manhã, ou a água de berinjela, por exemplo, consumir de manhã em jejum. Você pode usar o café com óleo de coco, que vai te trazer muita energia, né? Então é muito importante também. Aí você não vai ficar sem alimento. Você vai beber o café com óleo de coco, você vai ficar sustentado, mas como eu ensinei na live anterior, você não vai ter pico de glicose. Então o que vai acontecer? Você vai continuar basicamente como se fosse um jejum de nada de alimentação. Você vai ter se alimentado, mas como não tem esse pico ali de glicose, consequentemente também não tem pico de insulina, isso vai te manter ali, né, sem ter aumento de glicemia. Então, você pode consumir o café com óleo de coco e vai te sustentar e vai tirar sua fome. Também pode, é muito recomendado para o idoso durante o jejum, o caldo de ossos ou o caldo de vegetais, né? Porque a adaptação do idoso pode ser um pouco mais difícil para o jejum total, né? Para aquele jejum só de chá, café e água. Mas se você coloca um café com óleo de coco, né? Se você coloca um caldo de ossos, se você coloca só o caldo de legumes, o idoso vai se sentir nutrido, né? Não vai ficar com fome e ao mesmo tempo ele vai ter os mesmos benefícios praticamente do jejum, né? Eu quero dar uma boa noite para a Lúcia Manhães no Facebook, quero dar boa noite a vocês que chegaram aqui no Instagram também, Matilde, Marcinha, sejam bem-vindas, meninas. Tá, aí você fez lá as 12 horas, né, 14 horas de jejum. Como que você quebra o jejum? Ou seja, quais são os primeiros alimentos que você vai consumir para quebrar o jejum? De preferência, alimentos leves, né? E gorduras boas também. Então, você pode quebrar o seu jejum, por exemplo, pode ser o seu almoço, um almoço simples. Pode ser uma sopa, pode ser um frango com saladas, ou pode ser, por exemplo, iogurte integral, né? Pode ser, vamos ver o que mais, uma coisa mais simples. Pode ser frutas, mais para o diabético, né? A gente vai mais para um abacate, a gente vai mais para um coco, né? Vocês podem aprender a fazer geleia de chia, por exemplo, que tem no meu Instagram. Podem aprender a fazer o leite de inhame, que também tem no meu Instagram, e tomar de manhã. Tomar os sucos de vegetais também, que tudo isso também tem no meu e-book, para quem quiser adquirir o e-book, né? Refeições que não sejam pesadas, né? Você não vai, por exemplo, quebrar um jejum com uma carne vermelha. Não, uma coisa mais simples, mais leve, refeição pequena, vai introduzindo a alimentação levemente, sempre consumindo também durante o dia bastante água, né? Isso é muito importante também. Perguntas mais frequentes para eu fechar a live. Vou sentir fome, né, durante o jejum? A gente tem ondas de fome. Então, é comum, por exemplo, se você não está acostumado a fazer jejum intermitente, se você come de 3 horas, 4 horas, né? Ou você faz intervalo só de 6 horas, dorme meia-noite, come, acorda 6 horas da manhã, come de novo. Pode ser que você tenha uma sensação de fome, mas ela passa. Então, é aquilo que eu sempre ensino para vocês, aprender a respirar, sabe? Sentiu fome, se você não tá passando mal, né? Como eu falei, se passar mal tem que parar o jejum, dá uma respirada, espera um pouco, espera 15 minutos, tal, aí você vai perceber que a fome vai passar. Porque essa fome, ela vem em ondas. Outra questão é que às vezes que a gente pensa que é fome, na verdade desidratação, é sede. Então é importante beber bastante água também durante o jejum, inclusive isso vai ajudar a eliminar as toxinas, né, do nosso organismo. E aos poucos, o que acontece? O nosso corpo ele vai se adaptando a queimar a própria gordura do nosso corpo, né? Geralmente, uma pessoa que é diabética, ela tá com aumento de gordura corporal também. Por aquilo que eu expliquei na live anterior, não vou explicar agora. Então, durante o período de jejum, seu corpo começa a queimar o próprio corpo. Ele aprende e ele ajuda também a perder peso, tá? Como vocês estão me perguntando aí, ele vai ajudar a perder peso e à medida que ele ajuda a perder peso, ele ajuda a diminuir a resistência à insulina. Então, ele ajuda a diminuir a glicemia na sua corrente sanguínea, ajuda, né, a diminuir a resistência à insulina. Por isso que ele é uma ótima opção para quem é diabético.
Outra pergunta, idoso pode fazer exercício em jejum? Não é indicado. Por exemplo, pra mim, né, eu posso fazer e eu faço exercício em jejum. Para o idoso não é indicado, justamente porque faz uso de muitas medicações, ou pode, como já está em jejum, pode diminuir muito a glicemia. Então, não é indicado para o idoso fazer exercício em jejum, tá? Durante o jejum, estar em jejum intermitente e fazer exercício. Outra questão que pergunta muito é a questão do cansaço, né? Ah, Juliana, eu vou ficar cansada fazendo jejum intermitente? Não, porque quando a gente faz jejum intermitente, inclusive quando eu estou estudando muito, eu faço mais jejum, né? Não tenho feito jejum agora, porque eu estou fazendo uso de medicação, mas quando eu estou estudando muito, estou muito concentrada em alguma coisa, eu faço mais jejum. Por quê? Quando você está em jejum, o que vai acontecer com você? Que você vai produzir mais adrenalina. Então, você vai ficar mais alerta. É o contrário, você vai ter mais energia durante o jejum. Essa ideia de que o jejum vai te deixar fraco, né? É uma ideia que não existe, é ultrapassada. Na verdade, você fica com mais energia, você fica mais atento durante o jejum. Outra questão que perguntam também, mas eu vou ficar, será que eu vou ter tontura durante o jejum? A tontura, ela quando acontece, ela não acontece por conta do jejum em si, né? Ela acontece porque geralmente o idoso está desidratado, está em jejum, está desidratado, é porque o idoso está fazendo baixa ingestão de sal, é importante fazer ingestão de sal também, né? Como a gente já está em jejum, então muitas horas sem comer, e aí faz uma alimentação mais leve, às vezes a gente acaba não tendo a quantidade de sal suficiente. Isso vai dar uma tonteira também. Aí baixa, né? Colocar um pouquinho de sal na boca e já vai dar uma melhorada. A pressão baixa, principalmente idoso, como eu falei, é hipertenso, né? É diabético, aí faz uso da medicação, está fazendo jejum, tem que ficar monitorando a glicemia e monitorando a pressão. Porque a pressão pode estar voltando para a normalidade e você ainda está tomando a mesma quantidade de medicação. Então, pode acontecer, sim, de baixar a pressão, né? Então, por isso que é importante estar monitorando tudo, anotando tudo, levando para o médico, levando para o nutricionista, para acompanhar vocês. Algumas pessoas sentem câimbras, né? Câimbras, na verdade, é falta de potássio também. É importante vocês tomarem magnésio, né? Quem não faz uso de magnésio para o idoso, então traz vários benefícios, né? Evita as várias complicações cardíacas, né? Ajuda na questão muscular também, inclusive recuperação muscular. Então é muito importante para o idoso utilizar o magnésio, que vai estar prevenindo câimbras também, especialmente durante o jejum. 4 últimas questões. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça, sentiu uma dor de cabeça? Coloca um pouquinho de sal na boca, também geralmente vai ajudar. Usar o caldo de ossos, como eu falei para o idoso, é um grande benefício, né? Durante o jejum, tomar o caldo de ossos ou tomar o caldo de legumes, porque aí você não vai ter essa sensação de dor de cabeça. Algumas pessoas experimentam constipação, mas por quê? Como eu falei, durante o jejum tem que beber muita água. Aí, idoso geralmente não bebe água. Aí tá fazendo jejum, fica sem comer e sem beber água. Não pode, vai dar constipação, a gente precisa de água, né? Pra gente ir no banheiro, a gente precisa de água. Então, tem que beber muita água, tem que consumir muitos vegetais, né? Na janela de alimentação, tem que consumir fibras, kefir, sabe? São iogurte integral durante a janela de alimentação. São coisas que vão ajudar seu intestino a funcionar bem. Porque não adianta, eu sou idoso, vou fazer jejum, aí depois na hora de eu me alimentar, eu vou lá e como arroz e frango, né? Não como verduras, não como legumes, aí não tem como, o intestino não vai funcionar e não vai ter o benefício que vai ter. Aí vai ficar fraco, não por causa do jejum, vai ficar fraco porque não está com um balanceamento nutricional, né? Então, fazer esse balanço nutricional é muito importante. Questão de azia. Acontece o seguinte, quando você faz jejum, aí você termina o jejum, você come muita coisa. Aí você vai ter azia. Como eu falei, a alimentação tem que ser uma alimentação mais leve, né? Uma alimentação mais tranquila. E outra coisa que eu ia falar para vocês também, não precisa fazer jejum todo dia. 12 horas sim, né? Agora você pode 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vou fazer um jejum de 14 horas, um jejum de 16 horas. Sempre lembrando, é importante para o idoso, sim, ter um acompanhamento nutricional, ter um acompanhamento médico, ter uma agendinha, tá todo dia monitorando ali a glicemia, monitorando a pressão, para levar esses dados para o médico. E aí, à medida que seu médico vai vendo que sua pressão está normalizando, que sua glicose está normalizando, vai diminuir a sua medicação. Então, a importância do jejum é esse, é te ajudar a não precisar utilizar tantas medicações, né? Diminuir aí a resistência à insulina, te trazer mais saúde, porque, como eu expliquei na live anterior, né? Só a medicação não resolve. O diabético precisa mudar a alimentação, o diabético precisa aprender o jejum intermitente, que são estratégias que vão te trazer mais saúde, tá bom? Então é isso, né? A live de hoje. Quero agradecer aí a presença de vocês. Vocês têm dúvidas?
Boa noite, Julie. Seja bem-vinda, Julie. Vocês têm dúvidas sobre o assunto? Se tiverem dúvidas sobre jejum intermitente, vocês podem colocar aqui para mim, tá bom? Quem estiver também aqui no Facebook pode colocar dúvidas. Quero lembrar vocês também que eu tenho um e-book de receitas saudáveis. Gente, para quem está em dúvidas, eu sou diabético, o que eu posso fazer, né? O que eu posso comer? Eu quero uma alimentação mais saudável, tanto para prevenir, quanto eu sou diabético e quero prevenir também. Gente, compra o e-book. O e-book tem 85 receitas. Vocês vão aprender a fazer receita de café da manhã, de almoço, de janta, sabe? Lanches, enfim, bolos, pudins, pães e várias coisas que tem lá no meu e-book, que vocês vão aprender. R$ 29,90 o e-book. Quem está no Instagram, abaixo do meu nome, aí no meu perfil, entrando no meu perfil, tem meu nome, qualificações, tem um link, lá tem um link. Quem está no Facebook, tem um link também embaixo aí, do tema da live também. Vocês podem adquirir esse e-book e aprender a se alimentar de forma saudável, tá bom? Acho que é isso, né? Lúcia, gratidão, Lúcia. Lúcia que estava lá com a gente no Face, veio agora pro Instagram, né? Gratidão pela sua presença, Lúcia, gratidão mesmo. Gente, é isso. Acho que não temos dúvidas, né, na live de hoje. Eu vou ver se eu começo a agendar algumas lives para eu vir aqui conversar com vocês, tá? E se vocês quiserem conversar aí comigo ao vivo, eu vou programar umas lives aí pra gente vir, para vocês tirarem algumas dúvidas comigo ao vivo no vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Forte abraço para vocês. A gente se encontra na próxima live. Não deixem de adquirir o e-book de receitas saudáveis, que vai ajudar muito a vocês a manter uma alimentação em dia, uma alimentação saudável, né? Evitando complicações, tendo energia, ficando bem. Isso é muito importante, tá bom? Tchau, tchau. Ah, que bom, Júlia, que bom que você gostou, gratidão, gratidão Marcinha, gratidão Júlia, gratidão Janaína, gratidão Lúcia, gratidão pela presença de vocês, tá bom? A gente se encontra aí na próxima live. Tchau, tchau.